Fala pessoal, meu nome é Thiago Wittelder, a gente está começando mais um bate-papo e hoje a gente vai falar sobre histórias de viagem. Estou recebendo aqui Michele, seja bem-vinda. Obrigada. E Thaisa, né? Obrigada. Então, assim, eu tava agora um pouquinho off e Débora já foi comentando que vocês estavam falando já sobre algumas histórias, né? Uma delas, inclusive, que eu vou puxar como gancho inicial aqui, Michele, você se machucou nos primeiros dias em Paris, foi isso? Já. Eu tenho vários perrengues de viagens, né? Mas eu acho que esse foi o mais... Foi o mais trágico, assim, Sim. né? Mas deu tudo certo no final. Mas eu fui tirar uma foto na frente do Louvre, assim, eu estava com uma amiga, e ao pular eu caí de mau jeito, apoiei o meu peso do corpo nos calcanhares, né, no calcânio que chama, e eu quebrei os 2 calcanhares. Isso é surpreendente, né? Assim, negativamente, né? Surpreendente negativamente. Tô imaginando a cena, né? Caindo no chão. Isso. Sem conseguir levantar mais. Caindo sem conseguir levantar mais, exatamente. Foi bem isso. Caí, não consegui levantar mais. E a gente pedindo ajuda. Eu não falava francês, ela também não. Eu nem sei como é socorro em francês. Até hoje nem me pergunte. Mas não você estava sozinha? Não, estava com uma amiga. E aí, a gente não pensou, porque na verdade era para a gente ter chamado o SAMU. Sim. Né? E no desespero ali, não, vamos pegar o primeiro táxi e vamos entrar no primeiro táxi e vamos ao hospital. Sim. Né? Parecia ser a coisa mais rápida, porque a gente estava no Louvre, aqui um táxi, outro táxi, tem muito táxi ali na frente, foi rápido pegar o táxi. A gente ainda passou no hotel, porque eu peguei um documento do seguro, de viagem que tinha e tudo mais, eu lembrei disso, eu disse, não, vamos passar para pegar o seguro, para ver como é que vai ser o atendimento aqui, né? Viagem, ter o seguro. Importante ter. E fomos ao hospital. E quando chegou no hospital, eu demorei horrores, porque a preferência era de quem chegava no SAMU. Ai, caramba. Sim, porque deve vir pela emergência, né? Exatamente. Então, quem chega ali onde eu cheguei é porque pode esperar. Então, esse é um raciocínio. Então, é como se fosse uma linha verde, né? Aqui, ala verde, né? Ala amarela, ala vermelha. Sim. Então, eu cheguei numa ala de quem pode esperar. Eu cheguei de táxi. Então, se você chegou de táxi, você chegou bem. Mas, assim, você foi caminhando? Não. Aí, não, quando né? eu cheguei no hospital, vou tentar resumir a história porque ela é muito longa, mas quando eu cheguei no hospital, quem me atendeu foi quem conseguiu me ajudar foi uma senhora super elegante de preto, a gente pedindo ajuda, e ninguém ajudava. Essa senhora nos viu, foi até lá, trouxe alguém do hospital que trouxe uma cadeira de rodas. Então, eu fui na cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. E a minha amiga subiu quando foi para o hotel, pegou a minha bolsa, pegou o seguro de viagem, desceu, né, e trouxe isso e a gente foi ao hospital. Eu não conseguia sair do táxi. Eu fui colocada, uns rapazes me pegaram, me colocaram também no táxi. E quando chegou no hospital, essa mulher conseguiu falar com alguém, chegou uma cadeira de rodas, eu fui e fiquei lá esperando quase 7 horas. Quase 7? Com muita dor, porque não era prioridade no processo. Sim, né? sim. E sem falar francês. Ai. E as pessoas sem falar inglês, sem falar nenhuma outra coisa. Que perrengue, né? Foi difícil. Até que uma alma bondosa, que era uma portuguesa, viu a história, chegou lá depois, ela viu a gente conversando em português, eu expliquei o que tinha acontecido e ela foi conversar lá com o pessoal. Disse, olha, o caso dela, ela está aqui, mas parece ser grave, não sei o que, ela não está andando e tal. E eu fui atendida, né? E aí, quando eu fui atendida, eu fiquei apavorada, porque quando eles fizeram um raio-x, eu entendi uma palavra em francês que é du et fratu, uma coisa assim. Eu disse, rapaz, meu francês não é bom, mas du et fratu deve ser 2 fraturas. Sim. Eu quebrei alguma coisa e estava doendo muito. Eu não conseguia ficar em pé. Eu sabia que tinha quebrado. Tu tem ideia, assim, quantos dias mais ou menos tu estava na França? Foi no 2º dia, eu acho. Caramba, o segundo dia? Ainda bem que eu já conhecia a cidade, assim, não fiquei com trauma. Fiquei com trauma depois, assim, mas quero voltar para tirar essa zica dessa última viagem para Paris. Mas eu tinha a missão de justamente apresentar a cidade para minha amiga, né? Que eu não consegui fazer, claro. Mas lá no hospital, quando eles viram, eram 2 fraturas e tal. E eu fiquei apavorada, né, quando eu escutei aquilo. E quando eu cheguei para falar com minha amiga, ela, e aí, alguma coisa? Eu disse, olha, eu estou com 2 fraturas aqui. Ela, mas você não fala francês, você não entende francês. Eu disse, mas isso eu entendi, né? Sim. A coisa é séria e tal. E aí eu terminei ficando lá,
ficou um impasse se fazia cirurgia, se não fazia cirurgia. Nossa. No final não era necessário fazer mesmo, assim, mas teve esse impasse no início. E aí teve uma coisa que me chocou muito, que terminou me deixando muito tranquila, embora eu tivesse ficado, né, nervosa, e foi me acalmando, e foi isso que me deixou mais tranquila lá, foi ver a cena dessa senhora que conseguiu a cadeira de rodas para mim. Ela apareceu, eu vi ela quando eu saí do raio-x, essa história de due fratui lá. Quando eu estou saindo, eu vejo ela com... Parecia ser um filho dela, não sei. E o rapaz estava com roupa de esporte, ou de futebol, né, de soccer, ou de... Não sei. Mas parecia ser um uniforme de futebol. Uma roupa esportiva, né? Uma roupa esportiva de quem estava praticando um esporte. E eu fiquei escutando esse rapaz falando, né, alguma coisa, ele muito desesperado, e ele dizia... dormente, dormente. Eu disse, poxa, está alguma coisa dormente aí, ele está sentindo a perna dormente na minha cabeça, né? Sim, sim. E eu vi essa mulher lá apavorada com ele, abraçando ele. E aí um enfermeiro, que era de algum país africano, que falava inglês, um pouco de inglês comigo, foi o único que me salvou assim, nesse sentido. Eu perguntei para ele, né, o que está acontecendo ali, o que foi e tal, porque eu reconheci a mulher. E aí ele fez uma carinha assim, né, de que o problema era sério, e ele disse, olha, era filho dela assim, disse, olha, o filho dela, ele estava praticando esporte e caiu e tal, e ele não está sentindo mais as pernas. A gente vai fazer uma cirurgia para... Vai para o centro cirúrgico, a gente vai fazer uma cirurgia para ver o que é que consegue fazer e tal, mas ele não está sentindo as pernas. Aí eu olhei assim, mexi nos meus pezinhos, sabe, tá bom. Tá bom, tô no lucro, tô feliz. E aí, quando eu cheguei para minha amiga para falar, né, eu já cheguei super tranquila. E eu disse, olha, Andréa, 2 fraturas, mas eu estou bem, eu vou voltar a andar, eu estou caminhando, eu mexo minhas pernas. E ela olhando assim para mim, sem saber de onde eu estava tirando aquilo, né? E foi isso. Apavorada, eu imagino, né? Apavorada. Eu ficaria também, ainda mais quando a gente está num lugar que a linguagem é difícil, né? Sim. Naquele caso, você não fala francês, né? Não. Eu aí, falo tão oui, difícil abajur, quanto, né? garçom, tudo que eu falo de francês vai aí. E você ainda entendeu, né? Que eram 2 fraturas. Ainda fui entender. Você vai... Na verdade, eu às vezes entendo alguma coisa, né? Quando se aproxima, eu acho que da coisa mais latina, né? Do espanhol, ou do catalão, ou né? Por estudar outros idiomas, mas eu não sei nada de francês, você às vezes pega alguma coisa e entende, né? Sim, sim. Já aconteceu comigo. Como o dormente, né? O dormente, eu disse, deve ser a perna dormente, mas eu não achava que era não sentir a perna, mas o sentido era esse, de não sentir as pernas, era o que ele estava dizendo lá o tempo inteiro. Já né? aconteceu comigo em começo de viagem também, que foi a primeira viagem internacional que eu fiz, que foi para os Estados Unidos. Fui visitar meu tio, que estava lá. Só que assim, eu não tive problema porque eu viajei com a minha avó e as minhas tias-avós. Agora foi uma viagem engraçada, porque a pessoa mais nova do que eu tinha 69 anos. A pessoa mais nova próxima a mim, ela tinha 69 anos. E a minha viagem foi com elas, mas quando chegou lá, eu comecei a... Eu gosto muito de comer as coisas do lugar, só que nos Estados Unidos não tem muita coisa fora... industrializado, sim, sabe? Mas fast mesmo food, assim, né? Muito bom. E aí eu comecei a comer muito, tudo muito barato, assim, que pra gente é caro, né? Pra eles é muito barato. Não é à toa que a obesidade é muito alta no país. E aí eu comecei a sentir muita dor na barriga. Muita dor, muita dor, muita dor. E isso durou o mês inteiro que eu fiquei lá. Todos os dias eu ficava passando mal. Ficou um mês? Com dor da barriga. Passei 30 dias e todos os dias foram com essa dor. E aí eu evitava até de sair de casa porque eu não me sentia bem. E nisso de ficar em casa com dor na barriga, vou ficar quieta e tal, eu ficava comendo as coisas dentro de casa. Então eu ficava, era bolo com muito recheio, muito leite, coisa de salgadinho com queijo, sabe? Essas coisas industrializadas bem pesadas. E aí depois que eu voltei pro Brasil, que eu descobri que a causa de eu estar passando mal era intolerância à lactose. Caramba! Nossa! Eu fiquei alimentando a viagem inteira, todos os dias, e não consegui aproveitar a viagem por conta disso. Não, intolerância à lactose é horrível. Eu tive, assim, um período de intolerância e é terrível. Ainda mais quando você não sabia. O que você estava pensando que era, Thaisa?
Eu não tenho a menor ideia, porque a minha avó e a minha tia-avó, elas ficaram doentes também, só que eu acho que elas pegaram alguma virose durante o voo. Porque no voo veio uma pessoa tossindo muito. E a gente não tinha costume de usar máscara, né? Como a gente tem quando época, sabe que tem o vírus no ar. E aí elas duas ficaram doentes e precisaram ir para o hospital também, mas foram medicadas e deu tudo certo, não precisou de internação. Eu achei que fosse isso, porque elas estavam doentes, mas não era. Era intolerância à lactose. Foram só elas duas que ficaram doentes. Caramba. Mas realmente você ficar mal na viagem é uma coisa muito... É muito ruim. Muito ruim, né? No comecinho, assim, de viagem, passar 30 dias sofrendo sem saber o que é pesado, né? Mesmo. Mas aí teve uma coisa engraçada também nessa história lá da França, que foi... Essa história é boa, de diferença cultural mesmo, de choque cultural. No banheiro eu fiquei em uma sala, né, um quarto, e no banheiro desse quarto, primeiro tinha uma plaquinha ensinando a como tomar um banho. Então tinha vários desenhos, isso é verdade, né? Tinha vários desenhos assim ensinando a como tomar um banho de ducha, né, usando o chuveiro. E na hora que eu olhei, eu disse, minha gente, né? A gente dá um choque assim, né? Poxa, precisa ter isso no hospital assim para alertar as pessoas, como não, tudo bem, né? Respirei, voltava novamente sempre pedir ajuda para alguém, precisava ir para a cadeira, e depois eu fui aprendendo a ir para a cadeira, da cadeira ir ao banheiro, até que no segundo dia veio uma senhora, enfermeira, para tomar banho, né? Vamos ao banheiro e tal. E aí quando eu fui com ela, dessa vez, o banho, né? Ela abriu assim a pia, me deu um lenço umedecido, né? Eu fiquei olhando assim para ela e ela mostrou para passar aqui, né? Então, aquele banho de gato que a gente conhece aqui no Nordeste como banho de gato. Então, estava tomando banho de gato e eu, mas espera aí, o banho é esse? Eu morrendo de calor, estava muito quente, o quarto não tinha ar-condicionado. Enfim, a Europa é precária em muitos momentos para o calor, né? Ela não é preparada para isso. Os hospitais não tinham ar, isso que eu estava não tinha. E eu estava agoniada, querendo tomar um banho, né? E aí, no outro dia, essa mesma moça veio, e aí ela me ajudou, e eu tomei um banho de chuveiro, de verdade e tal, sentei, né? Coloquei a cadeira mais para cá, peguei a ducha, então já foi um banho com água mesmo, né? Não estava embaixo do chuveiro, né? Foi com a ducha, mas aquele banho maravilhoso. E aí eu já ficava na ansiedade de esperar essa moça chegar, porque ela era do banho, né? Eu já tinha entendido a dinâmica do hospital, e eu ia tomar banho, né? E aí ela chegou, me deixou assim na cadeira de roda e falou alguma coisa, sei lá ver, não entendi o sei lá ver, e eu, então ótimo, era tomar o banho mesmo, que maravilha, fui tomar banho, feliz. Ela saiu, fui para cá, estava ruim de onde eu estava distante ainda da ducha, mas eu fui, né, esforçada, consegui, peguei, tomei o banho, molhei inteira, tal, feliz, aquela água gelada, uma delícia no calor. E aí terminei, né, estava tudo muito bagunçado onde eu deixei ali, e saí, né? E quando eu saí, que ela me viu assim voltando, ela começou a gritar comigo, né? Falar um monte de coisas. Eu sabia que ela estava irritada, sabia que ela devia estar dizendo horrores, assim, né? Ela estava me esculhambando, né? Como se diz aqui. E eu não entendia nada, mas eu sabia que estava sendo esculhambada. E eu comecei a olhar assim para ela e fui ficando com raiva também, né? Como é que ela me deixa no banho para eu tomar o banho só, doente, depois ela chega dizendo horrores, né? Sim. Mesmo você não entendendo o idioma, você sabe, né? Dá para ter uma ideia, né? Em alguns idiomas, pelas expressões, pela expressão corporal, né? E no final das contas, ela estava irritadíssima e disse um monte de... Mas ela falou muito, né? E eu assustada, assim, na cadeira. E aí teve uma hora que eu não aguentei. Teve uma hora que eu não aguentei também. Ela falando muito em francês, ninguém falava inglês, nada. E ela dizendo muita coisa, eu comecei a falar também. Eu disse, olha, mas você está errada, porque, na verdade, era... Em português. Em português. Então, ela ficou... E quando eu comecei a falar com raiva em português, ela se calou. Né? E eu falei, você fez isso errado, sim, e tal. E comecei a falar um monte de coisa também, disse um monte de coisa também. E aí ela saiu com raiva. E aí veio uma outra pessoa, me ajudou a me colocar na cama e tal. E eu com ódio, né? Com ódio, assim, da mulher ter me abandonado. E aí teve um amigo que foi um anjo, Danilo, que, na verdade, era amigo de uma amiga, né? Um grande amigo de uma grande amiga minha, que foi um anjo lá, assim, ele foi todos os dias para o hospital, ficou comigo toda tarde, né? No período que tinha de visitas, Danilo estava lá.
E Danilo fala muito bem francês, ele é jornalista também, e tem um francês maravilhoso. Trabalhou na TV francesa, ele apresentava telejornal também. Então, o francês dele é impecável, enfim. Então, Danilo foi uma chave para eu me sentir tranquila naquela loucura. E quando o Danilo chegou, eu contei para Danilo. Olha, Danilo, não sei o quê, tal. A mulher ficou reclamando, e aí ele disse, Michele, eu entendi o que aconteceu. Eita. E aí eu disse, né, que a mulher chegava, ela mostrava a ducha, ela mostrava o chuveirinho, né? E não sei o quê, le doucher, não sei o quê, se laver, e falando um monte de coisa, né? E era um le doucher e um se laver, né? E eu contei para ele o que tinha acontecido. E ele, Michele, eu descobri, olha, muito possivelmente ela te colocou aqui, né? Eu disse, foi. Ele, tá, então ela te colocou na posição que era para você se lavar, era só isso, o banho de gato mesmo. Entendi. Então você, por conta própria e risco e tal, você foi tomar um banho, ela pode ter se irritado, porque se acontecesse alguma... E tem algumas coisas que eu entendia de responsabilidade, de não sei o que, alguma coisa que eu achava que era responsabilidade, que eu era irresponsável, que ela era responsável por mim, uma confusão, né? E foi quando eu disse, olha, irresponsável é você que me deixa aqui doente, né? Tomando um banho sozinho, né? Exato, tomando banho sozinho, um em francês, outro em português. E no final das contas, a história era, tem o dia do se laver e tem o dia do le doucher. Sim, entendi. Entendeu? Não é todo dia que você vai tomar um banho completo, ao menos neste hospital, tá, gente? Foi assim. Não era todo dia que você tomava um banho completo. E, por mim, eu queria tomar um banho completo mais de uma vez, né? Todos os dias, de preferência mais de uma vez, um dia pela manhã, né? Antes de dormir, porque estava muito quente, e a gente tem o hábito de tomar muito banho. Mas uma falta de empatia também, né? Sabendo que você é estrangeiro, que não fala a língua nativa deles. Foi falta de vontade de ajudar. Eu não entendia nada, né? E aí foi quando eu descobri, não, realmente esse povo toma banho de um jeito muito diferente do nosso. Eu ia até questionar isso, assim, eu fiquei curioso, porque você falou que foi especificamente nesse hospital, né? Mas não sei será se funciona em todo canto. É uma assim, sistemática, talvez, local, hospitalar. assim? Não sei. Mas a gente realmente é um povo que gosta de banho. A gente que gosta de estar cheiroso. Se você, na Europa, é muito difícil você passar por uma pessoa que seja europeu, que esteja cheiroso, entendeu? Eu não digo nem mal cheiroso, mas que esteja cheiroso, como a gente que vai encontrar amigos e percebe que todo mundo tá limpinho, tá cheiroso, assim. Às vezes é um cheiro meio neutro, assim. A gente tem uma sistemática de banho, pelo menos, por exemplo, agora no verão, assim, costuma tomar até 2 banhos por dia, né? Exato. E nenhum deles é esse banho de gato, não, né? E nenhum é o banho do gato, né? Eu não sabia, né? Mas também tem muito a ver por conta do clima, né? Assim, uma coisa que eu percebi lá, porque como metade do ano tá sempre muito frio, realmente, quando você passa o dia inteiro no frio, você não sua, você não tem cheiro, você tá ali no frio. Não é a gente que tem que lidar com calor todo dia, com umidade também. A umidade influencia muito. Sim. E aí eu acho que isso é um hábito mais cultural, não é nem por falta de higiene, mas é pela região que eles vivem. É absolutamente cultural. Agora estava no verão, mas é isso, como a maior parte você está no inverno, né? Então eles terminam pegando esse hábito do inverno e arrastando para o verão, né? E aí eles seguem nesse hábito. Cultural, né? Não, é mais difícil. Exatamente. Michele falou antes, teve uma portuguesa ou um português que ele auxiliou no hospital, né? Teve uma santa. Eu ia até comentar, Thaisa já me contou essa história, mas eu vou perguntar aqui no podcast. Thaisa não teve uma relação muito boa, né? Não, nem um pouco. Em Portugal, né? Acho que a pior situação, a pior de todas que eu vivi, porque eu estava viajando, eu passei quase 3 meses viajando na Europa, mas eu passei viajando de mochilão, assim, então eu ia de país em país, passava uma semana, e aí o país de Portugal foi o último que eu viajei antes de voltar para o Brasil. E como eu já estava muito acostumada a viajar, leva mala, dinheiro e tudo mais, na última semana eu passei a não querer mais levar o dinheiro comigo. Os euros não queria mais levar na doleira, porque eu achava que seria mais perigoso eu levarem o meu dinheiro fora de casa do que se eu deixasse dentro de casa. E aí, quando eu fui para a Europa também, a gente ficou com a intenção de passar mais algum tempo, alguns meses. Então, eu tinha juntado muito dinheiro que eu não tinha gasto durante a viagem, porque eu estava economizando para, caso a gente decidisse ficar, tivesse como se manter um tempo. E aí, um belo dia, a gente deixou tudo dentro de casa, porque ia para um museu, então já não estava mais com os euros na doleira. Não... Isso num hostel, né?
Isso no hostel. Sim. Não era um hostel, é um... Não vou lembrar o nome, mas era uma casa como um apartamento que as pessoas alugavam os quartos. Tem um nomezinho. É o bed and breakfast. É, isso. E aí era um quarto que eu tinha alugado dentro de um apartamento. E aí tava absolutamente tudo meu. E no museu eu comecei a receber mensagem do guest perguntando se tinha acontecido alguma coisa, se eu estava bem, porque a porta do meu quarto estava arrombada e todas as minhas coisas estavam jogadas pelo quarto inteiro. Caramba. Tinham entrado no apartamento e arrombado o meu quarto. O teu quarto, nenhum outro quarto, Não, né? nenhum quarto, foi especificamente o meu. Até hoje eu não entendo bem essa história, porque assim, ninguém tem informação de onde a gente estava. Foi no dia que a gente chegou, a gente não tinha dormido nenhuma noite. E aí, quando eu cheguei pra ver minhas coisas, tinham levado tudo, assim, até as fotos da viagem eu perdi. Perdi foto, perdi dinheiro, perdi câmera, perdi, assim, só não levaram as roupas porque não tem interesse, mas Caramba, até velho. óculos de sol levaram. E aí foi bem tenso e foi horrível porque eu não consegui falar com o proprietário mesmo do apartamento. Aí falei com a polícia foi lá, mas disseram que só no outro dia que iam tentar colher provas. Então eu tive ainda que dormir dentro de um quarto que tinha sido arrombado, sem poder tocar nas minhas coisas. Caramba. Foi bem Pra ruim. esperar a perícia, né? Pra esperar a perícia no outro dia. E aí, quando eu fui falar com o proprietário, ele ainda não veio até mim. Eu, sem dinheiro, sem nenhum euro, tive que ir até onde ele estava para cobrar. E ele não queria me dar um valor assim, nem para eu pegar um táxi para ir pro aeroporto, sabe? Ele português? Ou... Ele não era português, eu acho que ele era da Irlanda, era algum país mais pro norte. Não era português, mas foi, assim, foi uma experiência horrível. É, e é Não, muito imagino, estranho, né? Porque era dentro da Demais. casa dele, né? É. Ele morava lá? Não, né? Não, Só ele tinha era o- só o proprietário. Ah, entendi. Mas acho que foi a pior situação que eu vivi. Ah, eu em imagino. viagem. Ele não certeza, morava na né? propriedade, então. Não. Caramba. E, assim, o que você fez depois? O que vocês fizeram? Eu- Porque a Amora tava junto, né? Ela tava comigo. A gente prestou BO na delegacia e aí eu entrei em contato com o Airbnb, porque o proprietário, eu conversei, ele não tava nem aí, Aham. não tava nem aí. Eu falei que ia processar, ele fez, tá bom. Caramba. Aí eu falei com o Airbnb, o que eu tinha nota fiscal assim de computador, de câmera ainda, eu enviei para eles e eles me estornaram o valor. Uhum. E o dinheiro eu não tinha como comprovar a quantidade de dinheiro que eu tinha. Aí eu fiquei para entrar na justiça no Brasil, só que eu não consegui nenhum advogado que trabalhasse com empresa internacional, sabe, para fazer isso, porque eu aluguei em Portugal, mas eu tinha euro, mas eu moro no Brasil. E aí eu não consegui nenhum advogado para me auxiliar para fazer esse Caramba. processo e acabou que eu só recebi o dinheiro do meu computador, praticamente, assim, não Sim, não que era o pagava. que tu tinha como comprovar, né? Era. Ah, então porque- foi via Airbnb, então, né? Foi via Airbnb, que eu aluguei por eles, mas na casa de uma pessoa, né? Qualquer pessoa pode colocar. É, não dá pra culpar ninguém, mas Não, a história é muito estranha, né? É, Foi muito horrível. estranha, assim, né? E Porque- especificamente o quarto, né? Porque assim, Pois poderia é. ter invadido outros Outros ambientes, né? Roubado outras coisas. É. Enfim, muito Ah, estranho, então né? a dica é nunca deixe seu dinheiro longe de você. Guarde sempre na doleira. Sempre. Saia com É. ele no seu corpo, não vai ter problema. É sim. Mas assim, foi uma viagem bem longa que vocês fizeram, né? Isso já é mais pro fim da viagem, Isso já né? tava. E essa foi a minha sorte, porque estava no fim. Porque senão eu não teria como ter continuado lá. Que eu não tinha mais dinheiro assim. Eu realmente não tinha dinheiro nem mais para ir para o aeroporto. Não tinha mais euro. Uhum. Eu só fiquei com. Por sorte, eu sempre saía com meu passaporte. E aí eu só fiquei com meu passaporte e eu acho que com cartão de crédito, sabe? Michelle, foi a Portugal? Foi. Foi? Foi. Como é que foi a tua experiência lá? Olha, eu tive uma experiência... Primeiro, teve uma experiência boa, porque Aham. eu estava morava em Barcelona, e eu já tinha viajado, né, por alguns países ali na Europa, e foi o primeiro lugar que eu escutei muita gente falando, naturalmente, claro, português, né? Então, foi uma coisa... Eu senti o coração aquecido quando eu entrei no banheiro feminino e vi várias vozes Que você... falando português, Sim. né? Que eu entendia sem prestar muita atenção, embora seja diferente, embora às vezes não dê para entender mesmo, mas estavam falando coisas que dava para entender.
E aí eu fiquei feliz. Tal. Teve um episódio em um trenzinho lá, que não é um bonde, né? E falar tranvia. E um bonde que teve um cara que se exaltou e ficou falando de mulheres brasileiras e ficou, né, de forma pejorativa, e foi um negócio bem feio, assim. Foi ruim. Depois ele saiu, e quando ele saiu as pessoas vieram pedir desculpas e tudo mais, né? E eu fiquei falando, olha, não está falando, não é pra gente, porque nós não estamos aqui para isso, então não vamos nos ofender, né? E, enfim, fiquei tentando, mas fiquei com muita raiva também, mas as pessoas vieram e pediram desculpas, tal. Foi uma experiência boa. Portugal foi muito bom. A gente viajou de carro, saiu viajando, Évora, fez várias cidades, Falamicão, foi para Braga, Fátima, foram várias cidades assim que a gente viajou. Deixou a minha amiga numa cidade que eu não lembro agora o nome, e fomos para Lisboa. Então foi uma viagem boa de carro. Como é que vocês percebem isso, assim, essa questão da imagem do Brasil fora? Em países, por exemplo, europeus, assim, como é que foi isso? Eu acho que depende muito, é mais da pessoa, sabe? Da mesma forma que existe gente mal educada aqui, também existe na Europa. E eu acho que isso vai muito da pessoa mesmo, de má educação da pessoa. Porque não tá atrelado à localidade, né? Eu também já conversei com um português que ele falou sobre esse hábito de alguns portugueses e que ele achava totalmente detestável, sabe? Do próprio povo. Eu acho que é muito particular de cada pessoa, mas essa visão que eles têm é o estereótipo do Brasil, sabe? De carnaval, de futebol, de cirurgia plástica, eles têm muito isso, e travesti também. Sério? Eles têm esse estereótipo bem forte no Brasil. E isso das mulheres, né? Que Michele falou. Mas eu, particularmente, nunca não passei por isso diretamente. Eu acho que o fato de ser branco também muda muito essa relação. Porque de cara as pessoas não imaginam que... Se você está na Europa, né? De cara as pessoas não associam, pelo menos no meu caso, as pessoas não associavam que eu era brasileira. Eu tinha que estar falando português, eu tinha que estar falando alguma coisa para elas associarem que eu não era daquele continente. Né? É muito da experiência então, de cada um. Então, mas eu tinha amigas, colegas que já eram negras e que já tinham, né, pessoas Outras que eu conhecia, vivências. que estudavam com 2 mexicanas em Barcelona. Então, as meninas que tinham, né, traços que eram muito claros de que seriam do México, de pessoas que vinham daquele país, elas já sofriam muito, assim. Então, acho que tem isso também, sabe? Acho que talvez a gente escute menos, porque a gente não vai ter o que seria esse estereótipo do brasileiro na cabeça dos europeus também. Né? Eles não entendem essa diversidade, essa coisa de que são muitas cores também. A única situação que eu passei... Isso assim, blinda meio que a gente, sabe? A única situação que eu passei que foi um pouco constrangedora para mim foi que eu tinha, num hostel que eu estava, na República Tcheca, eu conheci uma menina que ela era russa, e ela namorava uma pessoa que era da própria República Tcheca. E aí a gente fez amizade e foi num bar um dia tomar uma cerveja. E aí a gente começou a conversar, a beber uma cerveja. E aí, quando eu começo a beber, eu não sei vocês, mas às vezes eu começo a ficar um pouco animada e eu percebo que eu estou um pouco exaltada, sabe? E para mim, no meu grupo de amigos, é normal eu perguntar assim, você também tá um pouco mais animado? Você tá bêbado já? E aí, eu nessa conversa com eles, fui perguntar pra ele, né? Você tá bêbado? E ele ficou assim, ó, ele mudou da feição na hora. E ele olhou pra mim e falou, eu pareço um bêbado pra você? Aí eu fiquei, meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Aí eu tava com o meu amigo do lado, por sorte ele me explicou. Porque ele é europeu, né? E ele falou pra mim, ó, você perguntar se uma pessoa está bêbada, que as pessoas bêbadas, elas são... pessoas mendigas ou são pessoas drogadas. Então, é disso que você está chamando ele quando você pergunta se ele está bêbado. E eu fiquei, assim, muito envergonhada, porque ele realmente sentiu que eu estava xingando ele, sabe? E foi uma situação bem constrangedora para mim, que eu não soube contornar depois para explicar tudo isso, né? Porque é uma cultura muito diferente. Apesar da gente poder... conversar, ainda assim tem muitas vivências diferentes de cotidiano. E o significado, né? Porque pra gente é um significado, ok, tem um significado mais negativo
né? Enfim. Sim. Mas sim, a relação que ele fez a palavra, Sim, né? que é uma coisa natural, não é uma coisa de você tá rindo, enfim. Sim. Isso foi em Praga? Isso foi em Praga? Não, foi numa cidade no interior da República Tcheca, que era onde eles moravam. Aí a gente conheceu ela em Praga, Sim. mas ela morava nesse interior e como a gente fez amizade, ela fez, vamos conhecer minha cidade. Eu fiz, tá bom, Eu tomei... tava de mochilão, vamos. Eu tomei o sorvete mais barato do mundo, assim. Eu nunca tomei um sorvete tão barato. Em Praga, que foi 3 centavos de real. Nossa. 3 centavos. De real. Nossa. Em 2000. Foi Não encontrei esse sorvete. 3 centavos de real. Praga não estava ainda na zona do euro, tinha a moeda própria, e quando a gente convertia era 3 centavos de real. E eu e meu amigo nós ficamos desesperados, né? Eu tomei uns 3 sorvetes, assim, deu 9 centavos, né? Eles ainda usam a moeda eles própria. ainda usam a própria, Pelo menos né? quando eu fui em 2018, eles tinham ainda. E aí pra mim foi ruim porque eu fui só com euro. E aí quando eu cheguei na República Tcheca, era um país que eu não ia visitar, assim, calhou de ter como ir e a gente foi, não conhecia muito sobre nem nada. E eu cheguei lá só com euro e eu tinha medo de não... deles pegarem algum euro fazendo a conversão lá em caixa eletrônica e tudo mais. E aí eu consegui trocar pouca coisa, assim, que é bem diferente os valores deles para o nosso. E eles também não é um povo que fala muito inglês, não é todo mundo que fala. E é um alfabeto bem diferente, não é o que a gente usa. É tipo mais parecido com... Posso estar falando besteira, né? Mas como eu não sei falar nem russo, nem tcheco, então pra mim o alfabeto era mais parecido com o deles. E aí eu também, mais um problema, né? Perrengue de viagem, de ficar sem dinheiro, porque só tinha euro e ninguém aceitava euro. Se aceitava, era um valor muito mais caro do que o produto que acontecia lá. Eu acho que eles podem fazer isso hoje, né? E deixar E aí mais foi caro. quando eu descobri que quando você é pobre em qualquer parte do mundo. Independente se você está gastando em euro, em real, em dólar, você vai estar liso em qualquer lugar do mundo que for. Já dizia a música, né? Miséria é miséria em qualquer canto. É verdade. Riquezas são diferentes. Exatamente. Mas não tem, né? Agora, o momento atual é um momento muito ruim para viajar, né? Sim. Assim, eu não vou nem falar com relação à questão da pandemia, né? Porque agora a gente, de certa maneira, com a vacinação crescendo, tudo se abre, né? Mas a questão monetária atualmente está muito difícil. Muito. Principalmente pela desvalorização do real, né? Viajar para fora tá bem impensável, assim. Minha né? meta agora é viajar pela América do Sul, porque tá um pouco mais compatível com o que a gente tá podendo pagar, né? E tem muitos lugares bonitos na América do Sul, sim, América muito. Latina, né? E eu não conheço, No Brasil infelizmente. mesmo, né? No próprio No Brasil Brasil. tem coisas maravilhosas que a gente não conhece, O próprio Nordeste, eu que venho do Rio Grande do Sul, pra mim é incrível, assim, as praias daqui são paradisíacas, assim, né? Porque a nossa praia no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma praia com água fria, né? Aqui a água normalmente é bem quentinha. E tem também a questão da cor do mar e tal. Enfim, várias coisas que aqui a praia, por exemplo, é incomparável, né? Eu acho que a melhor história de viagem que eu tenho foi uma viagem que eu fiz pra João Pessoa, assim. Ela é cômica, na verdade, não é a melhor história, mas é uma história que ela não faz sentido nenhum, que foi um veraneio que eu fui passar com os meus amigos, que uma amiga minha, ela tem uma casa próxima à praia em João Pessoa, e a gente combinou de todos os amigos irem passar as primeiras semanas de janeiro lá, os 15 primeiros dias de janeiro. E aí foi logo quando eu tinha chegado de viagem dos Estados Unidos, eu fui direto para lá. E todo mundo junto, assim, acho que tinha umas 10 pessoas dentro da casa. E aí quando eu estava no carro de viagem de Recife para João Pessoa, a minha companheira, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, a gente tá sem luz, a casa tá sem luz. Eita. Aí eu fiquei, como assim a casa tá sem luz? Aí ela falou, não, mas tá tudo bem, teve um problema aqui na energia, mas amanhã a luz volta. Esse amanhã duraram 15 dias. Caramba! Que a gente passou 15 dias dentro de uma casa sem luz. E aí você ter sem luz não é você só estar no escuro de noite. Não tem geladeira. Não tem Não tem geladeira. Não tem onde geladeira. carregar celular. Não tem ventilador. Não A tem gente dava ventilador. 6 horas da noite, era todo mundo ligando vela dentro de uma casa, então ficava um forno. No verão, em João Pessoa, que a gente teve dia que teve que dormir com a porta aberta de casa. Assim, porque o calor era
dava mais pânico do que pensar que alguém ia invadir. Sim. Acordando todo mundo com muito suor de noite. E era engraçado porque como tinha 10 pessoas dentro da casa, eram 10 celulares. E não tinha tomada para carregar esses celulares. Caramba. Então a gente mesmo Mas era disse que só queria na ficar casa? em casa. Não, era só na casa que a gente estava. E aí a gente levava uma extensão que a gente tinha que se obrigar todos os dias a ir almoçar num restaurante ou tomar café da manhã na padaria e levava uma extensão que tinha um monte de... Tem 10 celulares carregando pendurado lá. É quase um acampamento, né? Nossa, foi difícil esses dias, viu? É uma coisa assim que você tem que viver na juventude, porque hoje em dia eu não sei se eu aguentaria mais não viver esse tempo todo sem energia, sem luz, sem celular. E além de que tinha uma amiga minha que ela morava em João Pessoa e todo dia ela ia na casa dela com uma mochila, com o celular e o carregador de todas as pessoas para carregar e de noite trazer de volta pra gente. Foi difícil, mas foi bom, porque sem celular a gente interagia melhor, né? É verdade, né? Sim. Agora, a gente teve uma experiência muito parecida quando foi, até recente, deve fazer uns 2 anos, quando foi a Karting de Vaca, que é praticamente divisa Paraíba e Pernambuco. Conheço. Aí a praia é muito bonita e tal, mas também fazia muito calor, muito calor. Tanto que a gente passou, acho que uma semana, mas passou a semana inteira dormindo. Dormia, tipo, o cunhado da minha esposa na rede, aí eu dormia no chão da garagem, umas coisas assim, sabe? Com a lua, né? Porque realmente era muito quente, sabe? Enfim, mas Imagina assim, que sem ventilador. E com muriçoca. E sem geladeira. E assim, sem geladeira. O fato de não ter a geladeira Não é fácil, não. Vocês já quantificaram mais ou menos assim quantos países vocês conheceram? Michele estava falando em 21, né? Mais ou menos. 21. Thaís, Eu acho que foram 5 ou 6. Assim, eu sou... Até era uma coisa que a gente estava falando sobre isso. A questão da Europa, do transporte, assim, facilita muito e eles são muito próximos, né? É quase como no Brasil os estados, lá, né? Como eu morei em Barcelona, foi mais tranquilo. Sim. E eu trabalhei também um período cobrindo Copa na Alemanha, né? Então, nesse período que eu fiz material esportivo na Alemanha, eu fui 3 vezes para lá. Então, nessas 3 ocasiões, eu aproveitei para viajar também pelos países vizinhos, né? Então, ali eu já conheci um monte de coisa, assim, de uma viajada só, vamos dizer assim, né? Você conheceu a Alemanha? Sim, né, Michele? Sim. Eu estive 3 vezes Eu tenho muita lá. curiosidade. 3 vezes? 3 vezes. Poxa, eu tenho muita curiosidade, enfim, sobre aqueles espaços. Dizem que a Alemanha... enfim, eles preservaram todos aqueles espaços do Holocausto, Preservaram, né? sim. Eu não tive... Eu fui assim, eu fui super animada, animada, entre aspas, né? Na verdade, eu estava super curiosa e eu queria ver um campo de concentração que tinha perto de Munique, quando a gente estava lá em Munique. Então, eu sabia desse campo e a gente ia, estava, né, dentro do roteiro da história. Mas eu tive uma experiência antes em Colônia. Tem uma experiência interessante em Colônia agora que eu lembrei também, vou falar dessa mais trágica, depois uma mais engraçada. Essa trágica de Colônia foi... teve um rapaz que estava nos assessorando, estava nos ajudando lá na cidade, estava eu e um cinegrafista, e ele disse, olha, tem aqui embaixo, aqui é a sede do Partido Nazista, e embaixo aqui tem um porão, que é uma parte preservada, que mostra, né, onde os judeus, ciganos, enfim, homossexuais eram levados e ficaram aqui muito tempo para depois irem para o campo. E aí eram umas salinhas bem fechadas, e aí esse rapaz era espírita, e ele perguntou, você é espírita, você vê coisas, você já viu coisas? Eu disse, olha, ver não, acho que eu já sonhei com coisas assim, mas ver assim, eu acho que não, acho que eu consigo ir, eu posso ir. Ele, tá, eu pergunto porque tem gente que sai perturbado, e eu já fiquei com medo, eu disse, nossa, não vou sair perturbado. E aí eu desci as escadas, você já começa a ficar... É muito pesado o ambiente. Deve ter uma e aí energia, você chega em energia, salinhas, né, muito pequenas, elas ficaram lá, foram preservadas, estão do mesmo jeito, e nas paredes tem as plaquinhas, as fotografias do que está lá dentro, né? E o que tem lá dentro é que são as paredes, elas estão todas riscadas com unhas, e as pessoas escreviam com unhas e tal. Então, eles pegaram o que eles reproduziram lá e colocaram nas paredes, para você não entrar na cela e destruir aquilo ali, né, tal. Enfim, foi muito pesado. As pessoas ficavam em pé, né, dormiam em pé durante meses, né, nuas, naquele espaço minúsculo que cabe
10 pessoas em pé, ficavam 20, 30 e tal. E aí foi depois de fazer essa visita que eu vi que eu não teria condições psicológicas de ir a um campo. Foi quando eu saí que eu disse, cara, eu não aguento, sabe? Eu não vou. Eu decidi não ir. E no final a gente saiu, foi almoçar. Nesse dia a gente ia almoçar em um restaurante brasileiro, que eu gostava de ir nesse restaurante. Eu fui algumas vezes lá em Colônia. A gente foi um dia antes fazer entrevista com o proprietário, e entrevistei ele lá, foi bem legal. E a gente ficou de voltar lá para almoçar lá novamente. Eu não almocei nada, assim, eu não conseguia comer, sabe? E era feijoada, e tinha caipirinha, e eu perdi o meu dia, assim. Foi um dia É uma energia off, muito forte. muito ruim. E aí eu disse, não, acho que eu não... Brincar de visitar campo de concentração, assim, não é comigo, né, sabe? Mas eu acho que é muito particular, eu acho que as pessoas vão e tal. Não sei se eu iria hoje, mas naquele momento eu decidi que era melhor não, porque eu ia ficar mal, eu ainda tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. E para mim, eu disse, não, eu já dei por visto, eu já vi, acho que já dá para entender que o negócio não era bom, não era, sabe? Foi muito terrível, assim, foi bem... E você lia, né? Tinha aqui o que as pessoas escreviam, tinham lá, então tinham poemas, tinham pessoas que diziam, eu não tenho ideia do que é que eu estou fazendo aqui. Né? Tinham pessoas que estavam lá sem sequer saber, assim, o que é que eu sou? Eu sou judeu? Acho que não. Eu sou homossexual? Também não. Eu sou cigano? Não sei. Eu sei que eu estou aqui. Né? Então tinha gente que não sabia nem o motivo, assim. Não que tivesse motivo, mas como, né, existia um padrão ali para que essas pessoas estivessem, a Alemanha nem se enquadravam. teve um tratamento bem diferente com relação a isso, né? Porque, assim, aqui no Brasil, normalmente, se foge do assunto, digamos assim, né? Sim, de manter. E eles não, eles mantêm para que se lembre e não volte a acontecer nada como isso, né? E aí teve uma coisa legal também, porque saindo de lá, a gente foi direto para Berlim. E aí teve uma hora, essa cena para mim é muito forte, porque eu fiquei muito mal nesse dia e fiquei muito feliz no outro. Foi uma euforia no outro, porque quando a gente foi para Berlim, vi o muro já dá essa libertação, assim. Em um outro momento, né, houve... Claro, teve o fim da Segunda Guerra, mas em um momento muito recente, as pessoas puderam comemorar a queda daquele muro ali. Então foi muito, e eu queria muito ir para lá, então foi muito simbólico ali. E teve um momento que eu estava me maquiando para fazer a passagem, né, que é o momento que a gente chama quando o repórter aparece ali na reportagem, né, na produção audiovisual, e eu estava me maquiando, o cinegrafista foi lá perto do parlamento para pegar umas imagens enquanto eu me maquiava, e eu vi 2 meninas namorando aqui do meu lado, né, estava um velhinho com um cachorro passeando assim, e 2 meninas namorando aqui do meu lado, e eu parei e disse, meu Deus, né, que bom, né, que bom que agora, que bom que as pessoas são livres, que bom que ninguém precisa ficar preso ali porque tem uma orientação sexual diferente, ou porque é cigano, ou porque é judeu, ou porque é qualquer coisa, né? Que bom, né? Eu estou feliz, eu estou na época certa aqui, eu estou na época certa nesse banquinho, sabe? E fiquei muito feliz nesse dia, porque foi essa possibilidade de você ver que a coisa mudou, né? E você vê que eles preservam justamente para que você não esqueça. Para que você não esqueça, né, que houve essa mudança, sabe? Então, para mim, foi muito... Tanto que eles são muito rígidos com qualquer pessoa que se manifeste com relação ao apoio nazista, ou qualquer tipo de coisa assim, né? Sim. Eu tenho uma história, não é história de viagem, mas a região onde eu nasci é uma região que foi colonizada por imigrantes alemães, italianos, né? Tá muito relacionado à Serra Gaúcha, né? E lá, quando eu era adolescente, ainda teve um caso que, enfim, mataram uma pessoa na cidade e tal, e foi um grupo neonazista ainda. Nossa. Então, assim, eu percebo isso quanto à relação que aquilo se manteve durante anos, né? Tanto que influenciou um país que está na América do Sul, né? Tudo bem que foi habitada aquela região principalmente por pessoas que vieram de lá, né? Mas a Alemanha trata isso de uma maneira, assim, na minha visão, muito incrível, né? Bom, meninos, a gente estava falando da Alemanha, mas vamos dar uma mudada no astral do podcast, né? Que a gente entrou para uma linha pesada. Eu falei, né? que tinha uma história pesada de Colônia, dessa cidade, mas tinha uma história alegre, uma história muito boa, né? Essa história é longa, eu vou tentar resumir também. Mas essa foi durante a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Eu estava com um colega que também é jornalista e estava comigo lá, Flávio Passos. E nós estávamos trabalhando juntos, né, na cobertura para rádios e também para um jornal impresso. Ele estava trabalhando para um jornal impresso da minha cidade, de Belo Jardim, no interior de Pernambuco. Então, estávamos trabalhando o tempo inteiro. E logo quando a gente chegou em Colônia,
nessa cidade, a gente encontrou logo no segundo dia, a gente chega sempre antes da Copa começar, uns 10 dias antes, para, né, alugou o lugar, providenciar a internet, tudo que é necessário. E quando a gente estava antes da Copa começar, pouco antes, a gente encontra em uma loja tipo Americanas, uma loja grande, assim, de departamento, que tem tudo, mas também tem alimentos. A gente encontra nessa loja vários artistas brasileiros. E aí estavam Murilo Rosa, Murilo Benício, Marcelo Novaes, Álvaro Garneiro e a Carolina Bittencourt. Uhum. Essa Carolina Bittencourt, que nós ficamos bem próximas nessa Copa inteira, era modelo, né, e ficou famosa por ter sido a modelo expulsa lá da festa do Ronaldo Fenômeno. Eu acho que era eu uma lembro modelo muito desse bonita. caso, Ela né? faleceu recentemente, inclusive, acho que tem uns 2 anos, de um acidente ela estava numa lancha, teve uma tempestade, ela tentou salvar um cachorrinho, uma história assim, e ela faleceu. Mas essa moça estava no super auge dela, assim, porque ela não estava mais com o Ronaldo, foi no casamento da Cicarelli, né, essa história dela, então ela estava em evidência no mundo inteiro. Esse recorte é importante para entender depois o que acontece. E aí, nesse primeiro momento, eu falei para esse meu amigo, ele é bem empolgado, né? E eu disse, Flávio, não vai, né? Não vai correr atrás dos artistas, não tinha selfie, era cybershot, a câmera, né? Disse, olha, vamos nos comportar, né? Nós somos profissionais, vamos entrevistar o pessoal. Como eu trabalhava para as rádios, eu já estava, né, super feliz. Nossa, eu quero ver se eu consigo entrevistar todo mundo, porque eu vou ter aqui reportagens para todo dia mandar um diferente, né? Sim, sim. Estava felicíssima. Esses atores estavam em evidência no Brasil, cada um em uma novela específica, tal. Né, o Marcelo Novaes, o Murilo Benício, o Murilo Rosa. O Murilo Rosa tinha acabado de fazer o Dinho, da novela América. Tinha uma novela dessa que ele era o peão, né? Sim. Enfim, então estava todo mundo no todo auge. Bandido, né? Isso, Doutor Bandido. E eu falei, olha, não vamos tirar foto, né? Eu vou chegar lá, eu quero entrevistá-los. E, na época, uma das rádios que eu mandava o material era a Estação Sat, que era a rádio do Moção, a rádio do programa do Moção. Eu mandava para várias rádios, mas como era a rádio mais famosa, então me identificava como da estação, porque as pessoas conheciam. Então eu cheguei e falei, olha, eu sou da Estação Sat, da rádio... E o Benjamin, que era um rapaz que estava com essa galera, disse, da rádio do Moção? Eu disse, então todo mundo conhecia o Moção. Todo mundo deu entrevista. Foi aquela festa, e o Álvaro Garneiro, que na época estava com a Carolina Bittencourt, né, disse, olha, eu queria muito conhecer o Moção, né, eu gosto muito, eu escuto o CD na lancha quando eu vou para não sei onde e tal. Ela também ouvia. E eu disse, vou dar o contato, então, da produção do Moção, me dar o contato de vocês, eu peguei os contatos do Benjamin, vou fazer a ponte, eu vou ficar em Colônia, o Moção está em Munique, vai estar em Munique, então vocês vão lá. E eles ficaram loucos, todos os artistas felicíssimos porque iam conhecer o Moção, está em Munique. E aí, desse relacionamento e de outros momentos que eu fui encontrando essa mesma turma, foram vários. Teve um momento num trem-bala, que nós fomos para Munique, quando a gente estava voltando, eu encontrei o Benjamin, o Murilo Rosa, e o Benjamin, que era esse assessor lá, que trouxe eles, era o assessor da Brahma, eles estavam sendo patrocinados pela Brahma, por uma revista também. Mas aí, ele estava precisando mandar essas fotos para a revista, e ele não sabia como mandar. E aí, eu andava sempre com notebook, tinha internet, então cada vez que parava numa estação, que era quando tinha Wi-Fi, eu subia algumas fotos. Então nós ficamos 6 horas viajando num trem-bala e eu subindo fotos para eles a cada estação, né? E consegui mandar, e foi aquela festa. Então, em vários momentos a gente se encontrou. O Benjamin ficou com o meu telefone, quando ele tinha alguma dúvida, ele ligava para mim e tal. E numa dessas vindas e encontros no trem, o Benjamin falou, olha, ele me pediu várias vezes o contato desse restaurante brasileiro, que eu fiquei sem comer depois que fui visitar lá. Sim, sim. Que ele queria, na festa da Brahma, ter petiscos brasileiros, tinha indicação de um ou outro. Eu disse, olha, vai nesse, porque esse eu conheço o cara, ele é bacana, ele realmente era. E aí ele optou por essa cozinha, né, por esse restaurante. Então, em alguns momentos eu ajudei, né, quando eles tinham alguma dúvida, ligavam para mim. Benjamin ligava para mim e eu resolvia a situação das pessoas. Carol ligou várias vezes também para perguntar alguma coisa. Então, eu fiquei meio que assessora informal do pessoal. Sim. O Benjamin, em uma dessas viagens, né, disse, olha, a festa da Brahma vai ter, a tal dia você vai ser convidada, você vai, vamos lá, tal, eu e meu amigo. E eu, ótimo, né, gente, felicíssimos, porque Colônia era o lugar das festas e nós íamos para a festa da Brahma com todo mundo da Globo, com os globais. Vamos. A gente vai para o hotel, e do hotel a gente entra na van e a gente vai com eles, a gente vai chegar na festa com eles.
E aí eu falei, Flávio, aqui é o seguinte, né? Eu não imaginava que a gente vai entrar aqui, a gente vai chegar com todo mundo. Eu disse, Flávio, nós não somos... vamos fingir naturalidade. Né? Nós não somos famosos. Claro, nós não somos famosos, mas nós podemos ser ricos. Por que não? Sim, né? sim. Ricos e desconhecidos, né? Então vamos manter naturalidade. Tá? Vamos, tal. Ele tá. Quando a gente chega, foi a primeira vez que eu fiquei cega de flash. Porque realmente era muito flash. Muita gente tirando fotos, né? Muitos profissionais também, muita gente tirando foto. E a gente no meio de todo mundo. Gente no meio, olharam. Esses atores, oi Flávio. Esses Sim, atores, junto Flávio, com os globais. O tempo inteiro. Né? E eles o tempo inteiro conversando com a gente, conversando comigo, e naturalmente, porque a gente já se conhecia, né? Desde o início, lá da história. E eu o tempo inteiro com a Carolina, a gente conversando. E depois que a gente entra, né? Claro, várias pessoas vêm para pedir para tirar foto com a gente, né? E a gente começa a tirar foto com todo mundo. Posso tirar foto com você? Claro, né? Por que não, com né? certeza, claro, vem. Por que não? Tá bonita. Foto vai, foto vem, foto vai, foto vem. Eu estou conversando com a Carolina, chega alguém, posso tirar foto? Claro, né? Eu e Carol, enfim. E aquela festa inteira. E aí eu escuto meu amigo, Flávio, a gente ficava em uma parte aqui, que era a parte mais em cima, não era meio separado, não tinha gradinha, não tinha nada disso, mas a gente ficou numa parte em que era mais reservada, as pessoas vinham muito educadamente, sim, e tal, e as pessoas vinham, abordavam para tirar as fotos. E quando abordavam a gente também tirava as fotos, né? E não saiu foto minha, mas saiu foto do Flávio na Caras e tudo mais. Nesse período, né? E aí, quando eu estou bem tranquila aqui, conversando com o pessoal, eu escuto o Flávio, né, gritar, mãe! Mas é um grito muito alto. Ele gritou muito alto. E eu me assustei, né? Eu fui olhar. Quando eu olhei, estava Flávio em um orelhão, que tinha do lado de uma caixa de som, e ele gritando mãe, e uma fila. E aí foi quando eu olhei, eu vi uma fila, um orelhão, ele gritando mãe, né? E aí eu fui, Flávio, o que é isso, né? Fui lá, cheguei, Flávio, o que é isso? Ele, Michele, esse orelhão liga de graça, né? Eu peguei o orelhão, desliguei, né? Desliguei na cara da mãe dele, desliguei na cara da dona Beta. Eu, pá, Flávio? Você é global, Flávio. Puxei ele, né? O que é isso, né? Você enlouqueceu, né? Aí ele, não, foi o cara da Folha de São Paulo que me disse que esse orelhão liga de graça. Muito bom. Flávio, mas tudo bem, é o cara da Folha de São Paulo, aqui a gente tem que fingir naturalidade. Era muito caro fazer a ligação. A gente tinha celular, ele tinha um dele, e a gente só usava na emergência, né? Porque era caro. E aí tinha uma fila de brasileiros querendo ligar para a família e dizer assim, mãe, eu tô aqui, tal. Mas enfim, e aí eu desligo, né? E aí a gente curte a festa, muito bom, maravilhoso. E a Alicinha Cavalcante foi a promoter da festa, ficou com a gente o tempo inteiro. Ah, tem um detalhe, que aí entra na história de um hostel também. Flávio anotou o telefone de todo mundo, né? O telefone do Benjamin era na agenda de Flávio, o telefone de Murilo Rosa, na agenda de Flávio. Eu falei com a namorada hoje esposa, mas na época era namorada do Murilo, Fernanda Tavares, que era modelo, para Praga. Eles estavam querendo ir para Praga, a gente estava no trem, eu já tinha conhecido Praga. E aí eu comecei a falar para Murilo Rosa, olha, faz isso em Praga, tem isso aqui, não, isso é furado. Tem um sorvete mais barato do mundo, que é 3 centavos. Então eu saí fazendo as propagandas do que eu tinha vivido em Praga. Sempre aparecem nas horas das economias, né? Exato. Do telefone, do sorvete. Exato. Então eu saí dando todas as dicas brasileiras. E aí ele disse, fala com Fernanda aqui. Eu falei com Fernanda Tavares no trem, dando dica, olha, tem isso, não, esse castelo vale, esse não vale, saí dando, né, as informações. Mas, claro, ela viajava também o mundo inteiro, mas falei com ela sobre isso. E a gente conversando, tal, enfim. E aí eu tinha um telefone, eles foram dando o telefone, e Flávio ficava com o telefone, porque eu sou muito estabanada, então eu perco as coisas. Então, eu sabia que com o Flávio estava guardado. E aí ele estava com o nome de todo mundo. Esse Benjamin, que fez essa festa, que organizou, né, a festa junto com a Alicinha, eles nos convidaram, nós éramos convidados para o Carnaval de 2007, para o camarote da Brahma, para ficar com esse pessoal. Com o Benjamin, com a Alicinha no camarote. Era o próximo evento. O próximo evento. Quando a gente sai depois dessa festa toda, né? Isso é só para vocês entenderem o quão importante estava sendo para a gente tudo que estava sendo anotado naquele caderninho. Certo. A gente sai. Quando a gente sai, que eu olho meu celular, 57 ligações da minha mãe. Da dele, mas não lembro da mãe dele, mas várias ligações da mãe dele, de casa, né? E eu gelei, né? Disse, meu Deus, morreu alguém. Morreu minha mãe morreu, ela está ligando, não sei, mas morreu alguém. Uhum. E aí eu ligo de volta. E aí quando eu ligo, mãe, você está bem? E a explosão? E o ataque terrorista, você está onde? Você está onde? Você está na estação?
E eu, meu Deus do céu, será que teve um ataque terrorista e a gente na festa não viu? Em 2004, o medo assim se justifica, porque em 2004 teve aquele ataque terrorista em Madrid, no trem Atocha, então nessa estação Atocha. Então foram quase 200 pessoas, não sei, 190, alguma coisa, pessoas que morreram. Então todo mundo, e foi 2004, né? Teve o ataque das Torres Gêmeas em 2001, 2004 esse em Madrid. Então estava todo mundo apreensivo, sim, na Alemanha em 2006. Estava todo mundo com medo. E essa coisa na estação do trem de Madrid foi muito forte. Então, todo mundo ficou com medo também nas estações. Era um policiamento muito forte, também com medo de que algo acontecesse. E aí, qual foi a história? A mãe de Flávio chegou a dizer para minha mãe, né, disse, olha, aconteceu uma coisa terrível. Flávio estava em um barulho muito grande, fazia muito barulho. Ele falou 2 vezes, mãe. Eu escutei uma explosão. Meu Deus, que desespero. Eu escutei uma explosão. E ninguém consegue mais falar com o Flávio. Fala com Michele. Caramba. E eu também na festa não escutei nada, né? E minha mãe desesperada, a mãe de Flávio também. E quando eu fui contar a história para minha mãe, né? Minha mãe ficou com ódio, queria me matar, né? Como é que você faz isso? Pega o telefone e desliga na cara de Dona Beta. Mas ela mal podia escutar tudo também, porque, enfim. Mas, claro, eu fiz uma coisa errada, né? Tentando fingir naturalidade ali no mundo dos famosos. Eu tinha 24 anos, estava perdoada. Mas a história depois disso, né, a gente está feliz, termina a Copa, Flávio segue viagem, ele vai para a Grécia, eu volto para Barcelona, volto para casa. Ele ia passar na minha casa, ia ficar um tempo lá em Barcelona comigo e ia voltar para o Brasil. Quando o Flávio está na Grécia, no hostel, roubam tudo dele, ele fica só com o passaporte. Inclusive a agenda, com todos os números e todos os... Poxa, eu tava criando já a história na minha cabeça. Então essa agenda vai sumir. Vai sumir. Então sumiu no hostel. Né, roubaram todos tudo. Os próximos eventos, né? Todos os próximos eventos. O carnaval eventos. Mesmo. O carnaval deixou de existir, né? Tudo. Caramba. Naquela época não era tão simples assim encontrar as pessoas em rede social, em Facebook, em Instagram, não tinha isso, né? Hoje dava para entrar no Instagram de alguém e dizer, olha, sou eu, perdi teu contato, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Eu ia fazer isso com o Benjamin, eu ia para o carnaval de 2007, lá para o camarote da Brahma, claro, né? Eu e Flávio. Mas não foi o caso. Mas, na verdade, o que eu senti muito além desse foi porque tinham muitas pessoas legais que a gente tinha um contato lá na agenda, sabe? E que perdeu completamente. Muita gente, anônimos, assim, que foram muito especiais. Isso é uma coisa muito engraçada, porque, assim... Hoje a gente vive num mundo, né, tão globalizado que é tão fácil você fazer o contato, né, até com pessoas famosas. Sim. E antigamente, se você perdesse o número, já se cortava Não tinha outro contato com aquela pessoa. Mas eu passei por uma situação assim com o telefone também, quando eu estava de mochilão na Europa, minha mãe ficou preocupada, né, porque estava viajando assim muito tempo por um país que minha mãe nunca saiu do Brasil, então ela tem um pouco de medo e tudo mais. E também porque a gente estava viajando com um amigo nosso que é de lá, e assim, mãe, né, fica com medo. Só que acontece que, como lá é um pouco mais tarde do que aqui, geralmente eu ligava para minha mãe quando estava perto da hora de eu dormir, que pra gente era umas 11 horas da noite, mas no Brasil ainda era 6, 5. E aí, quando eu ligava para minha mãe, como geralmente eu estava sempre em hostel, eu ligava para ela e eu falava muito baixinho. Então, eu ligava para ela no telefone e dizia, mãe, não posso falar agora, tenho que falar baixo, tô indo dormir. E minha mãe começou a criar uma coisa de que eu tava fazendo tráfico comigo, que eu era refém, que eu não podia falar com ela. E ela só acalmou toda vez que eu tinha que fazer chamada de vídeo com ela e dizer, mãe, as pessoas aqui não podem falar alto de noite. O povo já tá dormindo aqui, né? E também é um costume muito nosso, né? De falar pouco mais alto, assim. Quando você percebe que você tá no Brasil, quando você entra no avião e você escuta a conversa de todas as pessoas, porque é um costume muito nosso falar alto mesmo. E ela achou que eu tava sendo sequestrada por estar falando... Um pouco mais baixo. E como você falou, assim, mãe vai ficando assustada, né? E automaticamente também vai criando. Daqui a pouco, tipo, escutou um barulho, achou que era uma bomba explodindo, né? Uma bomba explodindo. Tem tudo isso, né? Agora, tem um aspecto das viagens que a gente só falou em off, e eu acho que é legal a gente falar, porque o podcast já tá chegando também no fim. Mas é com relação à gastronomia. Vocês têm, assim, tipo assim, mais ou menos definido na cabeça, porque assim, eu gosto muito de comer, eu particularmente. Então, vocês têm, assim, uma divisão na cabeça de vocês do tipo, não, essa culinária aqui ou isso aqui foi incrível, assim como a história do sorvete de 3 centavos.
Tem alguma coisa assim que eu adoro comer também. Eu sou super comilona e eu gosto de experimentar tudo. Eu experimento. Se eu não gostar, eu digo que não gostei. Eu também sou super aberta, assim. Mas Todo tipo de comida de todas as regiões eu adoro. Eu acho que não tem como eu falar. Eu tenho uma preferida porque cada uma tem sua particularidade. Não dá para comparar, sabe? Não dá para comparar um pão francês com um croissant na França, mas assim, cada país tem sua particularidade. Eu gosto muito de todos eles, realmente não tenho preferência, mas quando eu estava viajando, uma coisa que logo quando eu cheguei na Europa, eu acho que eu passei 15 dias somente na Itália, viajando a Itália toda. E na Itália o pessoal realmente come muita massa. Agora, de muita qualidade, muito bom, todos os produtos. Não tem como reclamar, a comida italiana é maravilhosa. Mas eu, como brasileira, não estou acostumada a comer pizza todo almoço, a comer massa em todas as refeições. E eu comecei a sentir uma vontade desesperadora de comer feijão. De comer feijão preto. Eu só queria almoçar um prato de feijão, sabe? E não tinha para vender. Porque é uma coisa muito nossa, assim. Eu não encontrei. Na Itália, não encontrei feijão. E incrivelmente, eu fiquei sentindo mais falta da comida nossa do que tentando apreciar, porque chegou um momento que eu não aguentava mais ver uma pizza para comer, por melhor que ela fosse. Eu só queria um prato de feijão. Agora tem uma comida que tu não aprova, né? Que é a americana. Essa aí tu não se deu bem, né? E tá muito relacionada à experiência que a gente tem no lugar, né? Ótimo, assim, mas o meu corpo não aceita muito. Não aceita muito, né? Eu acho que eu também gosto muito de comer, eu acho que cada lugar tem sua particularidade, mas tem uma coisa que eu lembro muito do sabor, que eu gostei muito, foi em Portugal, que foi uma feijoada de feijão branco com frutos do mar. Nossa! E uma delícia, foi uma coisa que para mim foi muito marcante. Foi onde eu consegui comer feijão, inclusive. Foi quando eu cheguei a Portugal que eu consegui comprar finalmente um saco de feijão preto. E o outro, acho que é um pão que é bem tradicional. É a francesinha? Na Geórgia, não, é na Geórgia, é um país vizinho à Rússia. Mas eu comi isso na Rússia, tem um restaurante georgiano lá. E é um pão que tem um ovo dentro, assim, nossa, esse pão era uma delícia. Mas é um pão desse que tem em Portugal também, que eles chamam a francesinha, que é eu não sei se é a mesma coisa, mas é tipo um hambúrguer que eles quebram o ovo em cima, ele fica um ovo meio mole cobrindo o hambúrguer todo. Esse pão era grandão, assim, ele era grande, né? E isso fica no meio também, o ovo fica no meio. Mas a massa é uma delícia, assim, a massa desse pão era uma delícia, assim. Acho que foram as coisas que esse pão é bem simples, na verdade é um pão meio que com ovo, né? E essa feijoada. A melhor de comida, marisco. assim, não tem como comparar, como eu falei, mas a melhor comida que eu já comi na minha vida foi na Itália, que foi um nhoque de gorgonzola com pera. Ah, deve ser. Aquela comida, eu assim, de verdade, eu tenho vontade de ir para a Itália somente para comer isso de novo. Não consigo explicar a sensação. Já tentei fazer em casa, mas não dá para comparar. Não tem nem farinha de trigo para fazer isso. Agora, comida estranha diferente. Eu comi largata de baobá na África do Sul, né? Sim. Ela é temperadinha, tal, é um prato. É bem típico desse lugar, dessa zona que a gente foi. A gente foi para lá é favela mesmo, assim, né? Tipo uma comunidade aqui, e para um barzinho, um restaurante bem típico mesmo, e eles servem isso tradicionalmente. Eles pegam as largatinhas da árvore lá, do baobá, os baobás imensos que tem lá. O gosto é como, assim, Michele? É crocante, eu achei bom, eu achei estranho, né? Dá um medinho, assim, mas eu comi, depois eu fiquei feliz, assim, depois eu já estava familiarizada. Tem muita proteína, eu acho que eu o corpo vai se acostumando também, né? Vai se acostumando. Mas isso que você falou da saudade, eu acho que é muito presente, principalmente quando você fica muito tempo fora do seu país natal, digamos assim. Michele ficou quanto tempo em Barcelona? Fiquei 1 ano em Barcelona. 1 ano? É. Também sentiu saudade das comidas brasileiras? Eu nunca fui muito adepta do feijão. Essa saudade do feijão que eu acho que todo mundo sente mais, né? Mas eu acho que lá não, sabia? Lá eu senti pouco, assim. Eu acho que cuscuz, eu acho que fazia mais falta do que feijão nesse caso, sabe? No meu caso. Mas eu nunca fui de sentir muita falta também, não. Por incrível que pareça. Eu gosto de aproveitar o que tem. E tinha uma vantagem. Em Barcelona tinha muitos mercadinhos que tinham alguns produtos também que eram mais caros,
mas era possível de comprar. Né? Então, Guaraná Antártica era possível de consumir. Mais caro, você está pagando bem mais caro do que um refrigerante comum. Mas tinha alguns supermercados que tinham também. Mas eu acho que... Aí, nesse período também, quando eu fui para a Alemanha, que eu comi mais em restaurantes brasileiros lá do que em Barcelona. Mas também feijão Sim. foi a única coisa que eu senti falta. Assim. Foi. Eu não gostava tanto de feijão, mas eu senti tanta falta. Eu acho que talvez foi uma necessidade do corpo, sabe? Também. De estar acostumado a vida inteira. E aí porque é não só teve. massa, você não estava, né? Algum ferro entrando ali já ia exatamente. suprir Meu essa corpo sentiu sensação. falta, Foi exatamente a história dos Estados Unidos, né? Uma repetição de fast food. Tentando Agora, meninas, assim, curar as dores. só para fechar o podcast, vocês têm alguma dica assim que vocês poderiam dar para as pessoas que pensam ou em fazer um mochilão, como foi no teu caso, Thaís, ou daqui a pouco se mudar para o exterior? Tem alguma dica específica que você poderia dar e que você acha que é fundamental para quem pensa em sair do país? Eu acho que é bom conhecer, né, a cultura do país, você ter uma referência ali do que é, de como é, muito importante. Em Barcelona, por exemplo, se falava catalão, né, se fala catalão, não se falava, mas se fala catalão, é um idioma próprio. Então, lá eu estudei catalão, a universidade dava um curso gratuito e eu estudei para saber falar palavras-chave, assim. Eu não tinha uma conversação longa em catalão de forma nenhuma, mas perguntar onde fica o museu, eu sabia. Então, isso era muito importante nesse primeiro contato, já que eu sabia que as pessoas gostavam, né, que o outro falasse o idioma dele. Sim, então, ao invés de falar o espanhol, eu abordava muitas pessoas, quando eu tinha alguma dúvida assim, eu perguntava em catalão, né? Então, acho que isso é importante, porque isso vai abrindo portas ali no país onde você está, até quando você vai a passeio também. Mas se Eu você concordo puder... também, quando você quer se mudar para um país, eu acho que é importante você conhecer ele antes de tudo, porque quando eu fui para a Europa, eu fui pensando que eu iria ficar em Portugal, mas eu detestei Portugal. Sim. Mas isso é da experiência de cada pessoa também. Eu conheço pessoas que amam e que vivem lá até hoje. E eu acho que também é importante, quando você vai pensar em morar em outro país, você entender que não é porque é outro país que a sua vida ela vai ser diferente, sabe? Que você vai continuar tendo problemas, você vai sentir saudade, você vai estar numa cultura completamente diferente da sua, longe da sua família, longe dos seus amigos. Então, muita gente, eu acho que quando pensa em morar no Brasil, acha que você vai viver uma vida assim Só de incrível, glamour, né? só de conhecer e ver coisas lindas, mas é importante você ter a consciência de que é uma vida, entendeu? No domingo você também vai se sentir entediado à tarde, não? Você pode estar vendo a Torre Eiffel da sua janela, mas você pode estar chorando de saudade da sua mãe e são coisas que acompanham a gente na vida. A gente não muda só porque está em outro país. Sim. E em relação a viajar, eu acho que eu diria assim, só vai, sabe? Porque muita gente tem medo, mas existe uma língua universal que é a mímica. Se você souber fazer ela, você se comunica com qualquer pessoa do mundo. Mas a outra pessoa precisa entender a sua mímica. Isso, também tem essa Aí está um parte, desafio, né? Aí Eu você tem que ser cara de pau pra ficar persistindo na mímica, Até passando conseguir, vergonha, até a pessoa entender o que é que você quer dizer. Ei, meninas, Mas só vai. É quase isso. muito obrigado por terem participado do podcast, viu? Acho que deu para ter um papo muito maneiro, assim, sobre as diferentes histórias que vocês vivenciaram. Obrigado mesmo por participar. Esse foi o nosso 11º episódio. Ah, que Tá legal. certo? Eu que agradeço. Obrigado, viu, Amei o Michele? convite, foi muito bom. Obrigado, também. Thaisa, também. Bom, pessoal, se você quer nos assistir, você pode ver pelo YouTube, no canal do Bate-Papo, ou pelo Spotify e o Deezer, tá certo? Boa semana, valeu, tchau, tchau. Tchau.